Elas estão entre as 7 maiores maravilhas naturais do mundo. Demonstrações incríveis de arte que já foram celebradas em pinturas nas cavernas pré-históricas, na mitologia viking e nas peças de Shakespeare. Em 1619, Galileu as nomeou de auroras, em homenagem à deusa romana do amanhecer. Hoje, também as chamamos de luzes do norte e do sul. No brilho etéreo desse fogo celestial, a beleza, o mistério e maravilha, tão evidentes através do universo, iluminam o céu polar desde a Islândia até a Antártica. Você fica intrigado com isso, fica curioso com isso. É lindo, é sutil, é interessante. Todas essas coisas se despertam. Uau! Então esse uau estimula o porquê, né? Por que aquilo está ali? O que está fazendo? O que causa isso? Toda aurora no nosso sistema solar é originada aqui, na superfície turbulenta de uma estrela de sequência principal G2, a 149 milhões de quilômetros da Terra. Periodicamente, picos de energia gerados dentro do núcleo do Sol causam grandes tempestades, que podem lançar bilhões de toneladas de um plasma altamente carregado. Grande parte dele vai em direção à Terra em um percurso de colisão. Nós somos banhados o tempo todo pela radiação do nosso vizinho grande e quente. E nós somos feitos em parte de moléculas delicadas como o DNA, que não gostam de ser atingidas pela radiação ionizante. Sem precauções, esse vento solar pode destruir rapidamente a nossa atmosfera, ferver os oceanos e devastar todas as formas de vida. Por sorte, somos protegidos dessas catástrofes por uma provisão impressionante. Debaixo da crosta e do manto do nosso planeta, uma camada de ferro, níquel e enxofre derretidos, com uma grossura de 2.400 quilômetros, flui constantemente ao redor de um núcleo de ferro sólido. Esse movimento produz um campo magnético que irradia do núcleo da Terra através dos polos, e milhares de quilômetros pelo espaço. Quando o plasma atinge esse campo, grande parte das partículas letais são desviadas antes de chegar à superfície da Terra. Mas algumas são atraídas até as linhas do campo magnético e são canalizadas diretamente para os polos norte e sul. Cerca de 99% da nossa atmosfera é formada por átomos de nitrogênio e oxigênio. Esses componentes são eletricamente neutros. Assim que o plasma colide com um átomo, um elétron absorve a onda de energia e momentaneamente amplia sua órbita ao redor do núcleo. Então essa partícula supercarregada volta à posição e ao tamanho normais, liberando um único fóton, uma pequena onda de luz colorida. O processo é repetido pelo céu noturno. Dependendo da altitude, os átomos de oxigênio liberam fótons verdes e vermelhos, o nitrogênio, azul intenso e tons de roxo. Essa enxurrada de reações atômicas gera grandes cortinas luminosas que podem se estender 402 quilômetros para o espaço. Às vezes, elas formam anéis espetaculares acima dos polos magnéticos. Ao orbitar a Terra na Estação Espacial Internacional, astronautas fotografaram as auroras e revelaram o seu esplendor misterioso, de formas nunca antes vistas. Essa beleza fala conosco eloquentemente sem dizer nenhuma palavra. Eu acho que a aurora por si só é um cartaz lindo e brilhante balançando. É uma mensagem, e ela diz: este planeta não foi um acidente. E o fato de vocês estarem nele não é um acidente.
Deus nos deu um mundo que, se nós dermos alguma chance, ele testemunha de forma fiel a Deus. E esse testemunho, essa voz que nós ouvimos da natureza, fica mais forte e mais bonita quanto mais você a conhece. A sabedoria de Deus realmente é infinita e Ele criou um mundo com tantos detalhes interessantes. Admiração, majestade, maravilha, beleza, funções biológicas, integridade planetária, o papel do planeta como um todo para manter a vida. Se colocarmos as peças na posição, vamos seguir esse mistério de pista a pista. E eu acho que o que acontece, certamente no meu caso, é que você percebe que a Terra não é um lugar onde a vida pode simplesmente prosperar por acaso. Foi criado para ser um lugar onde a vida pode prosperar. Este planeta foi construído para ser habitável. Essa convergência de design funcional e beleza extraordinária, tão evidente no campo magnético da Terra, também é uma forma que Deus usa para se comunicar através de todas as facetas da criação. Primeiro, ele captura nossa atenção com artes de tirar o fôlego, pois o mundo natural é uma galeria cheia de obras de arte, cada uma com seu significado e revelação. Depois, se buscarmos entender com afinco os como e porquês do cosmos, ficamos frente a frente com o Criador de tudo. O artista e engenheiro eterno que criou as maravilhas físicas que enchem os nossos olhos, inspiram os nossos corações e garantem a nossa sobrevivência no terceiro planeta depois do Sol. É elegante, é avassalador, é mais bonito do que podemos imaginar. A criação faz mais sentido para mim porque explica os padrões que vemos no universo e explica a origem da vida como sendo devido a uma inteligência que criou uma beleza e complexidade que não podemos encontrar em nenhum lugar. Acho que quanto mais aprendermos, mais complexas as coisas vão ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vamos encontrar os princípios subjacentes que nos farão ter uma visão da mente do Criador. E quanto mais aprendemos sobre isso, mais incrível vai ficar. Aqui vai uma pergunta que pode literalmente deixá-lo acordado a noite toda. Quantas estrelas existem no universo? Em uma noite de céu limpo no deserto sem um telescópio, podemos ver cerca de 5.000 estrelas individuais. Todas elas estão localizadas na Via Láctea, uma galáxia espiral relativamente típica, com uma população estelar entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é só um pontinho no universo observável, que possui uma quantidade estimada de 100 bilhões até talvez 2 trilhões de galáxias ao todo. Agora, vamos fazer as contas. Usando estimativas conservadoras, vamos multiplicar 100 bilhões de galáxias por 10 bilhões de estrelas por galáxia. O resultado é impressionante. 1 bilhão de trilhão de estrelas. E lembrem que é uma estimativa mínima. Para compreender um número tão grande, precisamos de um contexto. Então vamos tentar isso. Há aproximadamente 135 mil grãos em 16 metros cúbicos de areia e 235 milhões em 28 mil centímetros cúbicos. Mesmo que seja quase impossível determinar a medida exata, os geógrafos estimam que haja aproximadamente 320 mil quilômetros de costa e 15 milhões de quilômetros quadrados de areia de deserto na superfície do nosso planeta. Usando estimativas como essas,
os pesquisadores da Universidade do Havaí calcularam que, em todos os desertos e praias do mundo, há cerca de 7,5 vezes 10 elevado a 18, ou mais de 7 bilhões de grãos de areia individuais. De novo, uma estimativa como essa é só uma suposição. Então, considerando a dificuldade de realmente contar areia, vamos aumentar o cálculo havaiano por um fator de 10. Com isso, você conseguiria construir muitos castelos, mas é apenas uma fração do número total de estrelas. Porque quando comparamos as estimativas de areia às estimativas de estrelas, o número de estrelas excede o número de grãos de areia por pelo menos de 10 a 1. Mas talvez essa não seja a parte mais incrível desta história. Porque um único grão de areia, com um diâmetro de 1 milímetro, contém aproximadamente 500 bilhões de átomos individuais. Há mais átomos em um grão do que a quantidade total de grãos de areia na Terra, ou de estrelas em 1 bilhão de galáxias como a Via Láctea. Certo. Antes de desligarmos a calculadora, uma dose final de números altos. Em uma única gota de água, há cerca de 1,7 bilhões de trilhões de moléculas de H2O individuais. Ou seja, em algumas gotas grandes, o número total de moléculas pode superar o número total de estrelas em todo o universo. Então, o que podemos interpretar a partir destas contas sobre a estrutura básica da criação? Bem, para começar, nós vivemos em um planeta que faz parte de um cosmos inimaginavelmente grande e complexo. E esse planeta está cheio de incontáveis universos atômicos e moleculares, inimaginavelmente pequenos, e às vezes até mais complexos. E cada um desses reinos físicos, seja gigante ou microscópico, é mantido unido a cada segundo de cada hora de cada dia pelo Deus que criou tudo. Lembrem disso da próxima vez que forem procurar escaravelhos no deserto do Saara. Ou quando forem acampar na América do Sul, sob o brilho surpreendente da Via Láctea. Ou quando estiverem no quintal, vendo o cachorro molhado lançar 10.000 universos líquidos em uma tarde de sol.